Olá, queridos irmãos! Hoje é dia de aprender mais da Palavra de Deus e eu fico muito feliz de ver você de volta aqui no canal. E a pergunta de hoje é a seguinte: no Antigo Testamento temos algumas leis que proibiam a mulher de participar dos cultos a Deus quando ela estava em seu período menstrual. Ela deveria ficar em casa e não podia estar em aglomerações de pessoas. Minha dúvida é se hoje em dia a mulher em seu período menstrual ainda precisa se afastar dos rituais religiosos. Por exemplo, da Santa Ceia do Senhor, a Bíblia tem alguma proibição a esse respeito? Olha que pergunta interessante. Muito obrigado, querida irmã, por dividir com a gente essa dúvida. A gente vai aprender muito sobre essas questões das leis hoje, lá do Velho Testamento. Se tem essas leis, esse tipo de lei ainda vale para hoje em dia, ok? E você que me assiste agora, tem alguma dúvida? Coloca também aqui nos comentários e a sua dúvida pode ser selecionada e virar o próximo vídeo do nosso canal ainda essa semana. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal de segunda a sexta às 15 horas. Por isso você tem que fazer a sua inscrição. Embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se. É gratuito, faça a sua inscrição e passe aqui todos os dias para receber o seu estudo bíblico aqui no YouTube. Se ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e também sou autor desse canal. Eu ajudo pessoas a entender a Bíblia de uma forma direta, objetiva, sem linguagem teológica complicada e, claro, de forma profunda. Então vamos a essa questão, desvendar essa questão dentro da Palavra de Deus, e para isso eu convido você a ir até a minha lousa de explicações comigo. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Levítico 15, verso 19 e 20. Olha que texto impressionante. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se for este o fluxo costumado, ou seja, o normal do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação. E qualquer que a tocar será imundo. Como assim imundo? Será imundo até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo o que se assentar será imundo. Esse é um texto aqui que traz muitas dúvidas e eu vou te explicar tudo em detalhes hoje. Muitas pessoas não têm compreensão dos objetivos, e essa é a palavra-chave quando a gente estuda leis do Velho Testamento. Objetivos de algumas leis que estão lá na Velha Aliança. Por exemplo, por que a mulher era considerada imunda se a menstruação era algo natural do seu corpo? Menstruar seria, então, nesse caso, algum tipo de pecado da mulher? Por que Deus coloca tantas restrições em algo natural? Por isso, vendo essas perguntas, é importante entender os objetivos das leis, o que está por detrás da lei, né? Por que Deus a deu, para a gente poder compreender o motivo exato de Deus ter feito aquelas orientações naquele momento para aquele grupo de pessoas. E claro, o principal, que eu sei que você está muito interessado, se esse tipo de lei ainda vale para os dias de hoje, se deve ser praticada em nossos tempos. Eu vou explicar tudo isso no estudo de hoje, vou explicar objetivos, vou explicar alguns conceitos e no final do estudo a gente vai entender se a mulher deveria ou não participar da ceia em período de menstruação. Por isso aquele recadinho para você, fique até o final. Quem está ficando até o final dos vídeos, olha só, está crescendo, está avançando no conhecimento, ok? Então vamos lá, vamos começar entendendo primeiro o conceito de imundo e puro, que é citado ali em Levítico. E esse conceito aqui, muito crente faz uma confusão terrível na mente. Olha só, culturalmente, ou seja, na forma de pensar assim do nosso povo para nós, quando a gente fala a palavra imundo, geralmente a gente associa com algo que está sujo, algo que está contaminado. Até mesmo quando a gente fala imundo, a gente tem uma ideia, quando a gente parte para o contexto espiritual, é alguma coisa de pecaminosa, de suja, de contaminada. A gente tem esse conceito que foi se formando dentro da nossa mente com o passar dos tempos. Mas nesse contexto de lei que nós estamos analisando aqui, a pessoa imunda que é citada ali, por exemplo, em Levítico, onde a gente viu a respeito da menstruação, é alguém que não estava cerimonialmente preparada para cultuar a Deus em um determinado momento por um determinado motivo. Então, você vai perceber que a lei, ela vai trazer, olha,
Por exemplo, no caso da menstruação, se alguém teve contato ali, vai ficar até a tarde imundo. O que significa isso? Cerimonialmente, ela está inapropriada para realizar cerimoniais, para participar de questões envolvidas a culto ao Senhor, ok? Esse é o conceito de imundo. Não necessariamente tinha a ver com pecado. Existia também conceitos ali de pecado que fazia a pessoa ficar imunda, mas tinha também situações que não eram pecado e que fazia a pessoa ficar imunda, cerimonialmente inapropriada. Por exemplo, a própria menstruação, ou por exemplo, certas doenças eram consideradas aqui ou deixavam as pessoas imundas. E a gente sabe que estar doente não é pecado, né? Eu peguei uma gripe, eu não estou com gripe porque é um pecado. Doenças de pele, até mesmo você vai observar nas leis, o próprio parto da mulher deixava ela imunda durante determinado período de tempo. Então, dentro desse conceito aqui, o conceito de puro é quando está apropriado para o culto, está apropriado para realizar os cerimoniais que a lei exigia. Quando fala então que está imundo, significa que está inapropriado para culto, para realizar os cerimoniais, para fazer todas aquelas questões que a lei exigia, ok? E aí varia muito, dependendo de caso a caso, o tempo que Deus mandava ficar imundo. Por exemplo, no caso de uma lepra, a pessoa ficava imunda todo o tempo da sua doença, até que ela se curasse, né? Por um milagre do Senhor. Bom, esse é o primeiro conceito. Agora eu quero chamar você a entender os objetivos dessa lei que Deus deu para que as mulheres menstruadas tivessem ali um tempo em que elas ficavam imundas e inclusive elas podiam deixar outras pessoas imundas se as pessoas tivessem certo contato ali em locais que ela se deitou ou que se sentou. Qual que foi o objetivo dessa lei? Antes de te explicar, só um recadinho rápido, as vagas estão abertas para o curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, hein? Vem estudar comigo de Gênesis e Apocalipse em videoaulas. É só clicar aqui no primeiro comentário embaixo do vídeo, vai abrir a área de comentários e você tem ali um comentário fixado com o link da minha página. Entre lá, verifique a proposta e participe. Olha só, no caso desse texto, a dificuldade que nós tínhamos ali naquela época onde ele foi dado era saber se um fluxo de sangue em uma mulher seria algo normal, ou seja, o período menstrual, ou se era alguma doença contagiosa. Isso fez com que Deus, como proteção à saúde, e esse aqui é o primeiro objetivo da lei da menstruação, proteção à saúde das pessoas, Deus então fizesse algumas restrições às atividades das mulheres em dias de menstruação. Então, veja, o primeiro objetivo da lei era justamente proteger. Por quê? A gente não tinha aqui uma medicina avançada, ok? Para saber, por exemplo, se um sangramento ele era de fato algo costumeiro ou se poderia ser alguma doença em algum caso. Então, se fez uma lei para que todas as mulheres observassem esta regra. Isso trazia, então, proteção à saúde da comunidade. E vamos lembrar bem que a saúde, a santidade, tanto exterior quanto interior, isso era uma marca de zelo do Senhor e também honrava e glorificava ao Senhor. Assim, uma mulher, no tempo da menstruação, ela também não precisaria participar dos rituais, fazer peregrinações e outras tantas obrigações da lei quando ela estava nesse período. Então a gente vai ver que existia uma proteção para o próximo, de poder ali talvez estar se contaminando com uma doença, né, que ninguém poderia saber porque estava restrito ali a mulher que estava menstruada. Então Deus proibiu. Tem um sangramento, vai ficar ali alguns dias. Durou o tempo da menstruação? Ótimo, terminou, tá livre. Não terminou, aí entra numa outra categoria, que é o fluxo de sangue, que a gente inclusive estudou no vídeo de ontem. Agora, um outro objetivo da lei de Deus aqui é da proteção da própria mulher. Como assim, presbítero? A mulher, ela era considerada imunda e era protegida por isso? Exatamente. Veja, naquela época, o período menstrual de uma mulher era algo muito difícil para as mulheres. Muito mais difícil do que hoje em dia. Por quê? Hoje nós temos muita tecnologia que foi inventada. Por exemplo, aqui eu cito um exemplo simples.
absorventes, que minimizam os incômodos de ficar sangrando por vários dias e evitam, inclusive, ali aqueles vazamentos, né, que tanto constrangem as mulheres. Hoje nós temos esse tipo de recurso, mas naquela época utilizava-se o quê? Panos. Existia o máximo, o mais moderno recurso eram panos, e esses panos depois precisavam ser lavados para serem usados novamente, e obviamente que à medida que eles iam ali sendo tomados pelo sangue, eles começavam também, né, a vazar. E veja, as mulheres, pelo menos a sua maioria, não tinham um estoque ilimitado de panos para ficar trocando a qualquer momento. Então imagine se você no papel ali, ou no lugar de uma mulher, naquela época, no tempo da sua menstruação, tendo que ficar, por exemplo, peregrinando, tendo que ficar fazendo rituais da lei, indo para lugares públicos, era terrível. Então Deus protege a mulher. Não, você vai ficar aí cuidando do seu período menstrual. Então, quando Deus dá essa lei, ele objetiva a proteção das mulheres, para que elas pudessem, então, se dedicar a esse período menstrual e se recuperar dele, ao invés de ter que fazer todas as atividades costumeiras em termos de culto, de cerimoniais. Por isso Deus, então, disse: vocês ficarão imundas, ou seja, inapropriadas para esse momento, vão ficar aí se recuperando, né, para que possam depois retornar. Então não era uma imundície, entre aspas aqui, eterna, era por um prazo determinado. Olha que linda essa proteção de Deus às mulheres. Além disso, Deus também protege as mulheres daquela época de maridos que nem um pouco compreensível, que eram nem um pouco compreensivos, ou seja, aqueles que não estavam muito aí para suas esposas, que até usavam as mulheres. Veja que Deus orienta que não houvesse, inclusive, relação sexual na menstruação. Levítico 18:19 diz o seguinte: não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez, né? Então, essa aqui é uma forma poética de falar da relação íntima do casal. E quando que não era para fazer isso? Durante a sua menstruação. Essa era uma orientação dada, então, para homens. Quero ressaltar que um dos focos principais dessa lei também é a higiene e a saúde da mulher e da comunidade. Sabemos hoje que os fluidos corporais, eles podem transmitir diversas doenças que, né, hoje nós conhecemos com mais detalhes. Mas naquela época, esse tipo de conhecimento ainda era muito restrito. Então, com esse tipo de lei, Deus dava uma proteção à mulher e também à sociedade como um todo. Deus, em sua imensa sabedoria, proíbe por lei que pessoas que tivessem contato, por exemplo, com um local onde uma mulher que tivesse fluxo de sangue se assentou, que ficassem em aglomerações de pessoas ou que participassem dos cultos ali de adoração, dos cerimoniais da lei. Então isso sempre com o objetivo da saúde do povo. Isso ajudava a conter doenças transmissíveis, sem contar, é claro, que Deus ainda é benigno quando permite que a mulher não ficasse exposta a humilhações nesse período. Então aqui eu fiz um resumo dos objetivos para que você tivesse ideia, então, que não é somente uma lei de sim e não. Tem algo por detrás disso que deve ser refletido pelo estudante da Bíblia. Bom, aqui você já deve estar pensando: bom, presbítero, entendi. Agora essa lei ainda vale para hoje em dia? E eu vou te dizer que sim, e vou te explicar como que ela é válida e como ela é cumprida quanto ao objetivo, mas não da mesma forma. Olha que interessante. Hoje, as mulheres cumprem esse tipo de lei, mas usando das modernas tecnologias científicas que Deus nos deu como bênção, que ajudam as mulheres nesse período a viver praticamente normal quando estão com esse fluxo da sua menstruação. Inclusive, pense comigo, hoje existem medicamentos que ajudam também as cólicas. Queridos, pense comigo, naquela época antiga, né, que somente utilizavam-se ervas e não existiam ainda esses remédios mais modernos, as mulheres no período de menstruação, com cólicas, sangramentos, imagine elas terem que participar de todos os cerimoniais que a lei ordenava, que difícil que seria, e Deus as protegeu e protegeu eventualmente também
né, algumas ali que podiam estar com alguma doença, de passar para outros. Agora hoje, a mulher tem remédio, a mulher tem absorvente, a mulher tem ali uma série de coisas que ajuda nesse período menstrual. Sendo assim, não existem mais esse tipo de restrição de imundo para as mulheres do nosso tempo que estão em seu ciclo menstrual. Então, uma mulher hoje, ela consegue, de forma totalmente moderna, né, fazer ou cumprir o objetivo dessa lei quando ela utiliza, por exemplo, um absorvente, quando ela utiliza, por exemplo, um remédio que a ajuda a tirar as suas dores, e ela pode viver a sua vida normal, cultuar a Deus sem problema nenhum. Ela não vai estar sendo penalizada, sofrendo por causa disso, e nem estará colocando em risco a sua vida e também a vida do próximo, caso ela tivesse alguma doença, porque ela está cuidando disso com muito carinho. Então, nesse sentido, essa lei é cumprida hoje dessa forma. E em Cristo nós temos que entender também que as mulheres de Deus, elas estão totalmente puras para cultuar ao Senhor, já que os cerimoniais da lei, eles foram cumpridos todos em Cristo. Então, a gente não sacrifica mais animal, a gente não precisa mais fazer determinados rituais da lei que precisava de um sacerdote. Por quê? Porque Cristo rasgou o véu. Agora a gente faz diretamente com Deus, a gente fala com Ele, a gente cultua, a gente pede perdão e por aí vai. Então, hoje as mulheres podem cuidar do seu período menstrual com mais ferramentas que não colocam em risco nem o próximo, nem elas mesmas. Então a lei, o objetivo dela é cumprida dessa forma. Então as mulheres estão em Cristo Jesus puras em todos os sentidos, mesmo no seu período menstrual. Além de tudo isso, ainda temos uma nova aliança, a aliança de Cristo, onde os cerimoniais da lei não são mais utilizados, porque eles foram todos cumpridos em Cristo. Somente as leis morais são aquelas leis que nós continuamos a cumprir. Então, veja, tudo está cumprido em Cristo e o Senhor nos deu recursos hoje para utilizar. Mas tá, agora a pergunta aqui que a gente precisa responder. A mulher deve participar da ceia menstruada? Por exemplo, quando a ceia foi dada lá no passado, ainda não tinha esses recursos modernos. A mulher poderia participar da ceia do Senhor? Veja, não existe qualquer restrição bíblica, né, descrita na Bíblia a uma mulher menstruada em participar da ceia do Senhor. A gente não tem isso escrito. Então, pode cortar para os dois lados essa lâmina, né? Pode ser que não escreveu porque todo mundo sabia o que fazer, ou pode ser que não escreveu porque, né, não tem mais necessidade disso. Então, nas orientações de Jesus, na primeira ceia, e nas orientações detalhadas do apóstolo Paulo, a gente não tem qualquer proibição desse tipo da mulher menstruada participar da ceia. Evidentemente que naquela época, onde o período menstrual ainda trazia muitas dificuldades, as mulheres sabiam ter bom senso em suas participações ou não nos cultos de adoração a Deus, porque elas tinham ali uma cultura já muito carregada de compreender os objetivos desse tipo de lei. Então eu entendo que situações como essas nem precisariam ser tratadas nos escritos bíblicos. Por quê? Porque homens e mulheres de Deus compreendiam os objetivos de Deus nesse sentido. Pelo menos é o que a gente pensa, né, que deveria acontecer. Nesse sentido, então, a orientação principal a todo participante da ceia fica sendo aqui como central, que está em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Homem aqui, obviamente, estamos falando de ser humano, né? Então ele está utilizando aqui nesse sentido e não no sentido de sexo masculino. Examine-se, pois, então, o ser humano a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, esse examinar-se tem qual foco? O foco no coração e não no corpo. Então, evidentemente que uma mulher que está com um sangramento, né, que está ali sem possibilidade de participar, quando ela se examina, né, ela mesma poderia colocar ali uma barreira e dizer, olha, eu não estou apropriada agora, não em sentido de pecado, mas em sentido de estado, né? Então eu estou com dor, eu não estou com condições de andar, eu estou sangrando muito, está pingando, então eu não vou lá nesse cerimonial, eu não vou lá nessa ceia. Ela fazia o seu exame e tomava a sua decisão. Então, a gente precisa entender isso. Hoje em dia, a mulher pode participar sim,
se ela estiver disposta e bem, sem qualquer impedimento bíblico, pelo único fato dela estar menstruada. Nos nossos tempos, de fato, os recursos já são amplos e a mulher pode participar, sim, evidentemente, se ela estiver bem e em condições da Santa Ceia do Senhor. E para a gente ampliar ainda mais esse tema, né? Por que as mulheres não usam véu na igreja? Se lá em 1 Coríntios 11:5 manda as mulheres usarem o véu, eu vou explicar tudo nesse texto aqui, ou melhor, nesse vídeo aqui. Acesse, assista mais esse vídeo e Deus abençoe a sua vida com muito conhecimento. Fica com Jesus.